Olá, meus irmãos, passando aí hoje nesse domingo, 16º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho, Evangelho meditado, esse será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 13, versículo do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e arrancai-o em feixes para ser queimados. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Pessoal, o Evangelho de hoje é esclarecedor para nós. Então, São Mateus, o Evangelho de hoje, nos mostra grandes ensinamentos de Jesus por meio das parábolas. A linguagem que Jesus utilizava era entendida muito bem pelo povo da roça daquele período, né? O povo era mais rural. Então, os discípulos, porém, nem sempre compreendiam e por isso pediam explicações ao mestre, como no caso da parábola do trigo e do joio. Então, nessa reflexão de hoje, Jesus ensina, primeira coisa, que o reino dos céus, reino de Deus, tem como se baseia nessas imagens agrícolas e familiares, de um jeito simples que todos podiam compreender. Então, tal parábola então pode servir como questionamento sobre o porquê do mal. Então Jesus critica a pressa dos discípulos e das comunidades cristãs em querer separar os bons e maus, justos e injustos. Então, Deus aguarda a conversão dos corações. Então, muitos inimigos do povo continuam então a semear o joio no meio da semente boa, ou seja, o Evangelho. Jesus os identifica como falsos profetas. Nem sempre é fácil distinguir entre o que é bom e o que é mal. Há pessoas que dizem do bem, mas são grandes inimigas do povo. Então Nosso Senhor nos dá uma indicação precisa para fazer a distinção pelos frutos. Se distingue então o bom do falso profeta. Então todos carregamos em nós joio e trigo até o final dos tempos. Ao mesmo tempo, ninguém pode pretender ter a exclusividade do bem, apontando para os outros a origem do mal e assim propagando a sociedade cheia de intolerância, de ódio. Não nos cabe fazer a triagem, não nos cabe fazer a justiça. A justiça deixemos para Deus, adiantando-nos para eliminar o que consideramos joios. E por que Deus permite, então, que o joio seja semeado no meio do trigo? Porque haverão muitas pessoas que, sendo trigo, se tornarão joio, e haverão, por outro lado, muitos que são trigo e poderão se tornar, que são joio e poderão se tornar trigo. E muitos que, para que as pessoas se perseverem em sendo trigo, continuem sendo trigo, em sendo joio, que se converjam e realmente se tornem trigo. Então, na comunidade também podem existir pessoas que se dizem do bem e julgam ser donas da verdade. Errado, orgulho e vaidade. Bom é só Deus. Então o joio, quer dizer, o mal, se propaga à medida que os autênticos seguidores de Jesus vivem apáticos e indiferentes àquilo que acontece na sociedade. Então, em todos nós há algo que precisa ser queimado: o joio.
algo que precisa ser cultivado, ou trigo. Não é verdade? Então Deus aguarda a nossa decisão de transformar o coração de pedra em coração humano, sensível às necessidades do próximo. Então, é tudo que Deus quer, que a gente se converta. Então vamos lá. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio então é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Então, temos aí o panorama do evangelho de hoje. Deus abençoe você, para que aí, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como, então, o salmista no Salmo 86. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilhe.